Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Nova semana, início de outro mês de outubro. Acabou o ano. Não estou contando nada diferente, mas acabou o ano. Acabou o ano porque agora nós temos eleições, aí tem segundo turno, eleição. Depois passa novembro e acabou o ano. Se fôssemos puxar um saldo de tudo isso, será que muita coisa aconteceu? Muitas coisas que mudam, vão mudar as nossas vidas? Não sei. Quero perguntar para alguém da bancada se o juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de algumas das declarações de Palocci. Isto, neste momento, pode ser algo bombástico? Puxa. Acho bastante bombástico. Analisei e vou ser o primeiro a falar da matéria pelo seguinte, mantendo uma linha... Sim, querido, por favor, estou te ouvindo. Você começou a rir, não? Era sorrindo para mim? Sorrindo para o senhor. Nem isso ele gosta, Esse bicho é mais desconfiado que galo torto. Que homenagem. Não, dona Magda, nós fizemos aqui, eu procuro manter sempre coerência comigo mesmo, né? A questão de 3, 4 semanas, como começaram a aparecer inquéritos contra algumas pessoas, eu fui contra porque achava que não seria correto, porque oportunisticamente estaria aparecendo algumas considerações contra aqueles candidatos, né, que poderão influenciar no resultado do pleito, né? Então fico muito à vontade, primeiro porque sou talvez não mais, mas tanto quanto um defensor da Lava Jato, um dos maiores defensores que a Lava Jato tem, segundo, do Sérgio Moro, e acho que ele se expõe ao trazer a 5, 6 dias da eleição uma matéria num ambiente tão ruim como está, não está um bom ambiente para a política, as pessoas estão se atritando, belicoso. Então ele traz uma matéria cuja delação já jurisprudência do STF de que ela só vale confortada não só pela delação, mas por provas escritas. Então nós abrimos uma polêmica, uma discussão a 6 dias do pleito. Então é nesse sentido e coerência com a minha manifestação, que é a mesma de 3 semanas atrás. Será que pode prejudicar, digamos, alguns candidatos? Não estou me referindo a nenhum cargo efetivamente, mas os candidatos do partido? Eu penso que pode ser, de certa forma, e isso é um pensamento que tenho eu, nada mais, que pode ser algum tipo de reação também pelo fato do Ricardo Lewandowski dar uma oportunidade para o ex-presidente Lula também vir a público uma semana antes para falar. Então, tudo isso realmente é muito complicado, é uma semana tumultuada ao máximo. Sim, Magda, acredito que as pessoas vão se ater muito nessa delação do Palocci, até porque ele indica todos os nomes, mas ele não fala só do PT. Não, ele fala do PT, ele fala do PP, ele fala do PMDB. Então, aí eu acho que o juiz Sérgio Moro também, ele fica não com as costas quentes nem nada, não é isso que eu quero dizer. Não tem tendência. Quero dizer exatamente, aparece nome de todo mundo, é o contraponto. Então, ele começa dizendo que nessa primeira parte, que o ex-presidente Lula sabia, ele que indicava, mas que às vezes ele se fazia de desentendido, mas no íntimo, com as pessoas mais íntimas, as pessoas sabiam que quem indicava os diretores da Petrobras era realmente ele. E ele contou ainda que quando teve a transição com o Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu? Sobrou apenas um diretor, que era o diretor de abastecimento ainda do Fernando Henrique, chamado Rogério Manso. E que Rogério Manso atrapalhou as negociações no sentido de que não aceitou as negociatas. E aí a questão começou a se complicar. Então, a pedido para poder se aproximar do PSDB, o Palocci pediu que esse Rogério Manso continuasse, mas não conseguiu ceder às pressões, porque daí teve pressão de PP, teve pressão de de vários partidos, e então entrou Renato Duque. Foi aí que entrou o Renato Duque. Exatamente, foi aí que entrou o Renato Duque. Mas ele continua e ainda fala de apoios importantes, no sentido de 3 figuras importantes do PMDB, incluindo o presidente Temer. Então, ele conta toda a estrada, né, da corrupção da Petrobras, o que aconteceu na indicação. Então, realmente, é um detalhamento de tudo. Então, claro que pesa, porque as pessoas estão no momento
de escolha do voto, né? Então, vem a público uma delação que estavam todos esperando há quanto tempo que viesse a público. Realmente complicado de fazer um julgamento do que é mais precioso, a gente saber da suposta verdade através da delação do Palocci, ou deveria ter realmente esperado 1 semana, 2 semanas, ou um pouco mais, porque vem segundo turno aí também. Segundo turno, tem mais tempo aí. E só para complementar, pois então, não. Ele teve redução de 2/3 da pena pela delação e uma multa de 35 milhões de reais. Só para completar, Henrique Alves, Eduardo Cunha e Temer foram os indicados na delação de Palocci, nessa primeira parte do PMDB. Concluiu muito. Não, era isso. 2/3 é uma bela redução. Espero que as considerações sejam bem relevantes. Ele foi condenado a 12 anos. Vamos só fazer as contas. Ele foi condenado a 12 anos, ele ganhou 2/3 de redução e já cumpriu 2 anos. Ele deve estar solto ano que vem. Solto ano que vem. Não, está solto agora. Sim, já. Não. 1/3 da pena, a progressão. 4, 1/3 da pena. Abaixo de 4, a progressão é natural, semiaberto. Progredido semiaberto. No máximo prisão domiciliar por mais 2 anos. Fecha tudo. Dona Magda, eu penso da seguinte forma. A verdade deve imperar acima de tudo. Ainda sexta-feira eu falei nesse mesmo programa das 3 peneiras de Sócrates. Para mim, o maior filósofo de todos os tempos. A primeira, a verdade. A segunda, a bondade. E a terceira, a necessidade. Então, eu não preciso falar mais nada. Não precisa. A verdade, as pessoas não podem ser mais enganadas. As pessoas não lidam com a verdade. Bom, então... Mas essa verdade, o povo está sedento dela. Essa que é a grande realidade. Mas aí que tá, né? Não parece pela reação do povo. Tá tudo muito confuso, tudo muito atrapalhado. As pessoas estão querendo matar uns aos outros, estão inventando coisas que as pessoas dizem, estão inventando coisas que viram. O que vocês recebessem aí, Roberta? Eu recebi uma informação... peço licença ao telespectador, mas dizem que a decisão de abrir a delação de Palocci foi provocada por pedido de Lula. Segundo o que nós recebemos aqui através do site O Antagonista, a decisão de Sérgio Moro de incluir e dar publicidade ao anexo 1 da delação de Antônio Palocci foi tomada em pedido apresentado pela própria defesa de Lula, que tentava suspender a ação penal até depois das eleições. É que tem uma ação penal que está acontecendo que, dentro desta ação penal, essa parte número 1 da delação do Palocci, ela se encaixa. Então, essa foi a justificativa do juiz Sérgio Moro para dar seguimento e tal, que vem para esse processo, porque faz parte da instrumentalização desse processo. O Moro indeferiu o pedido, mas entendeu necessária a inclusão das peças para permitir o amplo exercício do contraditório por parte dos advogados. Ok. Então... Gustavo, alguma opinião sobre isso? Não, 2 coisas que eu considero importantes em todo esse enredo aí. Que o Sérgio Moro tomou uma decisão que tem um caráter político, tem. Isso não dá pra gente negar. Concordo com o Ruschel. Hoje, 1 semana antes da eleição... Depois de tudo que o Lula falou dele. Claro, mas por uma questão até de coerência, né? A gente criticou aqui quando tentaram fazer jogadinha. Tem que se criticar a jogadinha de todos os lados. Então, eu acho que foi uma jogada política. Assim como eu acho que o seu Lewandowski está fazendo essa jogada política também, lá querendo liberar e tal. Pois é, isso aí é já liberou de novo. O Lewandowski liberou, o Fux disse que não podia e o Lewandowski agora voltou dizendo que libera. Mas eu não queria juntar as discussões, porque isso é outro absurdo. Os ministros do Supremo ficarem se desautorizando ali. Isso é outro absurdo. Vamos terminar o... Não foi Renato Duque, gente. Eu falei Renato Duque? Falou. Então, Paulo Roberto Costa, que entrou no lugar do foi Paulo Roberto Costa. Então tá corrigido. Fala, qual é a diferença da delação do Palocci para as demais delações até agora? O Palocci muito mais delatócio. Delatócio foi a melhor. O que é isso? É muito doce e muito sanduíche. Depois vou contar um segredo. Por sinal, há uma denúncia que sumiram doces da nossa sala ali, salgados, e foram parar no porta-mala de um carro. Essa denúncia eu quero ver se vai ter delação premiada. Quem é que vai levantar isso? Eu quero ver se vai ter delação premiada. A diferença é que o Palocci não é apenas testemunha ou um mero delator. Ele assumiu a sua culpa, ele era o operador, era o grande operador do sistema junto com o Zé Dirceu, e com uma diferença significativa. Ele tem
muita documentação. São 6 ou 8 caixas de papéis, documentos, comprovantes, depósito bancário, transferências, mensagens impressas, enfim. E tem um volume muito grande. Agora, eu estou me perguntando aqui. Vamos lá. Eu acho que o que o que tinha que comentar, acho que já foi bem comentado, foi bem analisado. Eu gosto sempre de pegar o ladinho que ninguém cutucou. Por que não vinha sendo aceita essa delação até agora, hein? Estava sendo negociada ainda, né? Não, mais do que isso. Ela foi tentada assim, fazer com o Ministério Público Federal e não foi aceita. E aí ele tentou via Polícia Federal e esta delação vem via Polícia Federal com o Judiciário. Sim, mas igual a homologação é do TRF com o desembargador Gebran Neto. A homologação sim, porque só chegou, estou dizendo, foi tentado pelo Ministério Público Federal fazer esta delação e aí não se sabe, só soube que não saiu. Daqui a pouco vieram fotos novos, documentos que embasavam a defesa. Eram os mesmos documentos, as mesmas provas, tudo. Ele teve que pegar um atalho para ser aceita. Depois, quando a gente levanta suspeição, levanta coisas sobre os bastidores, os corredores de Brasília, tem gente que fica brabinho. Mas, puxa vida, uma delação como essa, do tamanho dessa delação, vocês terem uma ideia, ele vai devolver 35 milhões. Assim, vai fazer um check-in, sabe como é que é? Que nem o seu Ruschel faz aí. O seu Ruschel faz 7, 8 mil reais. Mas o Pelosi vai fazer 35 milhões e vai devolver para a justiça aqui, ó, 35 milhões. Toma. E a minha pena... Imagina o que roubaram. Imaginem o que roubaram para alguém se dispor a simplesmente devolver 35 milhões. Assim. Não se dispôs, né, Gustavo? Ele disse, então vou te dar 35, né? Vai ter que dar. Gustavo, eu contei uma passagem. Deixa eu contar uma passagem aqui. Deixa eu reiterar, Gustavo, só para te reforçar o conceito, não sei se te interrompo. Eduardo Cunha está passando. Mas tu tem um raciocínio brilhante, tu não será interrompido. Eu disse o seguinte, todos, eu tinha filhos adolescentes, né? E eu dizia assim, todos que pensarem em delinquir têm que um dia ir no presídio central e sentir o cheiro. É, isso aí. É o cheiro. Chega lá e faz assim... Tu nunca mais vai querer delinquir só para não chegar perto do presídio. Então, o Palocci cumpriu 2 anos. Tá? Ele vai confessar até o que ele não fez. Mas eu quero dizer, mas tem gente que é diferente, que é o, por exemplo, José Dirceu. Que viveu na cadeia, viveu na prisão. Ficou na prisão. Mas é uma exceção, porque todos voltaram a entregar. Ele acha... Tá dando entrevista aí que vamos tomar um poder. Exatamente aí que eu queria chegar. Com a gente, que não sei de um lado vem, e aí crítica também a própria imprensa, né, criticando o Bolsonaro com sua razão também, quando ele disse que ele não aceitará o próximo resultado, se não vencesse, voltou atrás, botou panos quentes, disse que não era bem assim. Tenho a minha opinião sobre isso, não vou dar porque não posso. Exatamente, não posso ainda, mas um dia a gente vai conversar. E de outro lado vem o Zé Dirceu. Olha, deixa a colega concluir. Do outro lado tem o Zé Dirceu, que não é candidato a nada, portanto, deste posso falar. Falando em entrevista que é a hora da tomada de poder, que se não ganharem vão tomar o poder, dizendo que o STF tem que perder poder. Então, assim, é hora também de comentar, porque isso sim é revolucionário, isso é muito ruim. Então, olha só, uma visão de tomada de poder. Sim, mas em relação ao Palocci, ele corroborou isso, né? Ele disse que era um projeto de poder que eles tinham... Ele confirmou na delação, né? Na delação dele, ele disse que ele e mais 2 outros tinham um projeto de governo, ou seja, se manter no poder com o governo. E que o Zé Dirceu liderava uma outra corrente, que era o projeto de poder a qualquer custo. E isso aí é uma... Sabe? Então, assim, essa coisa que está sendo escancarada à nação, o Palocci não causou nenhuma surpresa. Todo mundo sabia, todo mundo sabe quem são as pessoas, os envolvidos. A gente não pode entrar em nomes aqui em detalhes, porque tem gente que, né? Mas as pessoas lei esquecem, eleitoral. Infelizmente, aliás, essa lei eleitoral é um troço bem imbecil. Bom, vamos parar por aí. Não. Por quê? Porque internet, jornal, revista, todo mundo faz campanha. As mídias eletrônicas... Não, tá todo mundo sobre... Não tá não, senhora.
E o ministro Fux foi muito feliz na sua decisão, vetando a questão de possibilitar a entrevista do ex-presidente Lula, né? Ele foi... Quem teve a oportunidade de ler a decisão dele, aborda muito bem esse tema da importância. Ele fala que a regulação da livre expressão de ideias é particularmente importante no período que antecede o pleito eleitoral, porquanto o resguardo do eleitor em face de informações falsas ou imprecisas protege o bom funcionamento da democracia. Falando em bom funcionamento, vamos ver como anda a nossa agenda. Vamos, quem faz a nossa agenda? A Alice Klein, com o Programe-se. Boa noite, pessoal, tudo bem? Uma dica para quem gosta de filmes é que a partir dessa terça, o Cine Santander Cultural em Porto Alegre exibe a mostra Quando os Jovens se Tornam Adultos, que conta com 20 filmes com visões bem particulares da infância e da adolescência. Esses longas são assinados por cineastas reconhecidos internacionalmente como Woody Allen. E 5 sessões comentadas também fazem parte da programação. A mostra de filmes segue até o dia 31 deste mês. E a programação completa, com todas as informações, está lá no nosso site, osul.com.br. E daqui um pouquinho, Magda, eu vou falar de uma peça teatral bem interessante. Olha, Liz, quero te dizer que algumas pessoas que já foram assistir algumas das atrações que tu passa aqui para nós gostaram e muito do que viram. Marlon Barcelos. Eu gostaria de falar a respeito da deontologia. E eu vou falar especialmente para os jornalistas, para os homens que ocupam microfone, para os homens que ocupam câmeras de televisão, para aqueles que escrevem jornais em redes sociais. A deontologia é o aspecto moral. Por exemplo, alguém publicar um texto sem dar o nome e o texto tem opinião. Um jornalista não pode fazer isso. Só se ele estiver trabalhando a favor daquele candidato. Então, está acontecendo um movimento muito grande no Brasil, as pessoas não se deram conta, contra os jornalistas. Não, dá pra gente se dar conta, porque todo mundo tá caindo de pau em cima dos jornalistas. É impressionante. Indiscriminadamente. O que eles não fizeram, as pessoas estão inventando. Então, chama-se deontologia isso aí. É um movimento normativo. É você escolher as normas de moral. Isso chama-se moral. Então, hoje, eu recebi diversas ligações a respeito desse assunto, sobre os jornalistas do Brasil, principalmente da imprensa do Rio e São Paulo, dos grandes jornais que o Vitorino cita aí todos os dias aqui nesse mesmo programa. Então, esses jornalistas que deveriam ter o discernimento de apenas passar o assunto e quem lê o assunto vai decidir para que lado, que esta é a função do jornalista, passar notícia, passar informação e não dar opinião. Jornalismo investigativo é uma coisa e a opinião vai do editor, o editor editorial. O jornal tal, externo aqui, a sua opinião, assinado o editor e tal. Sem assinatura, isso chama-se covardia, não interessa o lado, chama-se covardia e o chamado falso jornalismo. Muito bem. Fala, seu Ruxão. Dona Magda, eu posso dar a semana eleitoral ali? Por gentileza. Me interessa muito, porque por incrível que pareça... extremamente tensa. Por incrível que pareça, a eleição é daqui 4 dias. Por isso que tive o cuidado de vermos a nossa... O senhor está com um penacho, viu? Não, tá bem. Não faz, isso é inveja. Eu elogio. É uma confissão de inferioridade. Eu fiquei quase como um menino aprendiz ouvindo o seu Marne aqui, embevecido com a sua aula. Mas eu sou seu fã. E aí, quando eu vou me manifestar, ele diz que eu tô com penacho, me chama de querubim, me chama de outra coisa. Mas não, o senhor que se está se auto-chamando, porque eu não disse isso, eu disse que o senhor estava penachudo. Dona Magda, segue o carinho da semana aqui. Até terça-feira, ninguém mais pode ser preso, a não ser por crime preso em flagrante ou desrespeito ao salvo-conduto. Até terça-feira, a partir de terça-feira, passou. Aí tem que ser em flagrante. Quinta-feira, último dia de propaganda eleitoral e último dia para debates. Por sinal, da Rede Globo, que sempre encerra os debates, será debate quinta-feira com os presidenciáveis. É o último dia para debate. Na sexta-feira, encerram as propagandas escritas, aquelas pagas, que tu paga em jornal, paga na própria internet. Sim. A partir de sexta-feira, encerram.
Sábado encerra o alto-falante, carreata, passeata, encerra o que pode fazer de barulho pela cidade. E no domingo, então, temos às 7 horas, quando são instauradas as urnas eletrônicas, às 8 horas iniciam a votação e às 17 horas encerram. Avisando que não poderão aqueles aficionados ficarem na frente com botão de identificação, não poderão ficar fazendo campanha nas entradas, aqueles que trabalham pelo Tribunal Eleitoral não poderão ter botões se identificando com nenhum tipo de partido. Essa é a semana eleitoral, dona Magda. Magda, e seguindo o Dr. Ruschel, hoje, no Brasil, 147 milhões de eleitores estão aptos a votar nesse domingo. Segundo o TSE, no Sul, 14,5% dos eleitores. No Sudeste estão 43,3% destes eleitores. No Nordeste, 26,6%. No Centro-Oeste, 7,2%. E no Norte, 7,8%. É o total de regiões. Nós sabemos, então, no Sudeste é a região onde há mais eleitores com os votos, com aptos a votar. Eu gostaria apenas de fazer uma citação do dia de hoje. O dia de hoje se caracteriza por 2 movimentos. O primeiro, o Dia Mundial da Música. Olha, o Dia Mundial da Música hoje. E o segundo é o Dia do Idoso. Dia do Idoso. Tu sabia? Dia do Idoso. Tudo a ver comigo, então. Não, eu estou incluindo. Hoje tu tá homenageado. Tô homenageado. Então, a todas as pessoas que nos cumprimentam nas ruas, pelo programa na rádio, da Rádio Pampa, aqui na televisão, a todos os colegas, companheiros, aqui, os coleguinhas, como diz a dona Magda, e as pessoas de mais idade, 70, 80 anos, 90 anos, 60 e poucos anos, que já são consideradas idosas, alguns garotões, né, que as pessoas, ou garotonas, se encontrei uma senhora com 70 e tantos anos, uma menina, que coisa impressionante, tudo acho vai da cabeça, da genética, ou coisa parecida. Então, a todos os idosos, né, que eu represento aqui também, eu dou o meu beijo, meu abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho que todos vocês têm por todos nós, em todos os lugares que eu vou, no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Sobre idosos ainda, eu quero recomendar que no sul.com.br tem uma matéria bem legal, uns dados do Ministério, né, que foram divulgados, do Ministério da Saúde, que foram divulgados hoje. E Marne, sabe quantos idosos dependem exclusivamente dos serviços do SUS? Todos. 75,13% dos idosos. Exclusivamente. Não pode pagar plano de saúde? Quem é que pode pagar? Eu ia trazer que fica cada vez mais caro. E dentro disso, o mais delicado é que de cada 10 idosos, 7 têm doenças crônicas, ou seja, depende ainda mais. O que são essas doenças crônicas? 69% reclamam os idosos de hipertensão, dores na coluna, artrite, depressão e diabetes. Seguindo essa ideia que o Marne trouxe, é muito importante esse depoimento dele. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que a gente tem que tirar o ranço de que velho é uma palavra que é pejorativa. Velho faz parte da vida humana. Envelhecer faz parte, assim como a gente nasce criança, a gente amadurece e a gente termina a vida velho. E nós precisamos envelhecer bem. Infelizmente, diante das nossas dificuldades econômicas, muitas classes sociais não envelhecem bem. E isso é muito triste. Para vocês terem uma ideia, diariamente há 90 denúncias de violência contra os idosos. Todo idoso que quer se proteger pode ligar no Disque 100 para se proteger. São agressões, muitas vezes, dentro de casa, com familiares. E hoje também está fazendo 15 anos do Estatuto do Idoso. Quer dizer, nós temos uma legislação protetiva ao idoso. A nossa Constituição Federal é uma das poucas no mundo que fala da proteção ao idoso. E dentre as proteções, existe um artigo ali que fala que o ideal é o idoso ser tratado e protegido na família. Hoje em dia nós vivemos uma realidade que as famílias estão cindidas. E como fica esse idoso? Quantos idosos estão descuidados, sozinhos, desprotegidos? Então, vem essa reflexão para que todos nós falemos sobre esse assunto, protejamos os nossos idosos com carinho e respeito que eles merecem. Assim como é o único país que tem esse estatuto, Roberta,
como só ia acontecer no Brasil, é o único que não é respeitado, né? Não é respeitado. Muito. Tem que ter lugar no ônibus para as pessoas, para os idosos. Sempre ocupado. Não tem, estão sempre ocupados, tu nunca jovens. Consegue, né? Aí o Estatuto do Idoso ninguém aplica, ninguém faz nada, as pessoas desrespeitam. Não adianta ser o único que tem se eu puder dar um fechamento, eu gostaria só de deixar uma mensagem que é o seguinte: está comprovado que quando a gente faz algo na nossa vida com paixão, a gente vive mais. Então, que cada idoso procure algo que goste de fazer com paixão e faça. É um tricô, é um crochê, é ajudar, é fazer algo. Inclusive, trabalhar bastante. Tem muito idoso que está ali no auge da carreira e que merece muito trazer para a sociedade esse grande tesouro que é a experiência. Tem experiências que só a vida e o tempo traz. E nós precisamos dos idosos para ter essa sabedoria, às vezes, de graça. Esse tesouro de convivermos em conjunto. Nós precisamos proteger os nossos idosos. Deixa a Luciane falar. Na verdade, nessa linha, eu queria fazer homenagem a duas pessoas que nos deixaram há muito pouco tempo. Ângela Maria, com 89 anos, Charles Aznavour, com 94, e dois exemplos de um trabalho muito dedicado, de um amor à profissão. Charles Aznavour estava inclusive, para inaugurar um show agora, que estava entrando em cartaz. Ângela Maria com quatro shows por mês. Lu, mas o grande problema do idoso, que muitas vezes eles estão no auge da carreira, geralmente têm quedas. Então, vamos proteger os idosos para evitar quedas, porque muitas são os idosos que estão no auge trabalhando, como é o caso que a Luciane citou muito bem. Eles tiveram quedas e passaram mal. O Aznavour teve uma queda. Quebrou o húmero. Quebrou exatamente o húmero e desde então ele não passou bem. É muito, muito delicada essa questão das quedas. Imagina, ele que vive cercado do bom e do melhor, cá, imagina pra nós o que fica. Carla. Aqui no WhatsApp, viva minha idosa de 91 anos. Super fã de vocês, diz a Nilza Amaral. Então a gente tem uma telespectadora de 91 anos que nos ama. Beijão, Nilza. Parabéns ao programa por falar dos idosos. Respeito e experiência, diz a Maria Elizabeth Gil. Boa noite, sou o César de Esteio e informo o senhor Marne, a quem admiro muito. Hoje também é o dia do vendedor, onde me incluo. Parabéns aos músicos, é o dia da música, dos idosos e então dos vendedores também. Muito bem, muito bem. Acho que eu tô fã de futebol, hein? Tu viu que o Guerreiro de novo negaram a participação do... A Justiça da Suíça rejeitou o pedido de efeito suspensivo e Paulo Guerreiro segue impedido de jogar. Mas isso aí, Magda, já era uma crônica de uma morte anunciada. O Guerreiro foi um grande mico que o Internacional teve que pagar, porque ele deveria ter consultado que mesmo recorrendo não conseguiria a liberação dele. Mas o mais importante é o Campeonato Brasileiro, Mário. O Campeonato Brasileiro tem 5 times correndo por título. Flamengo, eu acho que já deu para ele. O Grêmio é uma incógnita, ele vai ter que sobreviver ao River Plate. O River Plate vai ser o grande algoz do Flamengo. O River Plate deve passar pelo Independiente amanhã e deve se chocar com o Grêmio na semifinal. Eu acredito que o River Plate tem o melhor futebol que o Grêmio, embora são muito parecidos. E depois nós temos 3 clubes. O Internacional não sei até onde vai. O São Paulo vai nesse, perde, ganha, empata. Para mim, o futuro campeão, e eu jogo aqui, é o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras, ele corre uma lenda aqui na Fórmula 1 que diz que quando o piloto vem em sexto e toma um segundo do quinto e toma do quarto, ele vai terminar bafiando o primeiro e passando e ganhando o pódio. E o Palmeiras, desde que o Filipão chegou, mas há 10 partidas, ele não perde no Campeonato Brasileiro. Ele empata e ganha todas e ganha bem. Não é que o Internacional ganhou ontem, mas o jeito que o Internacional ganhou ontem, o time da Pampa ganharia. Um pênalti fora da área que o juiz botou para dentro da área para compensar um gol anulado do Internacional injustamente. Pela lei da compensação, o Internacional ganhou de um time ruim, o Vitória. E o Palmeiras goleou. O Palmeiras, para mim, é o futuro campeão brasileiro. Eu tenho sempre a ousadia de dizer o que eu penso e acho e aposto com qualquer um da bancada ou fora. Por quê? Tem o melhor time, tem o melhor elenco, tem o melhor técnico, tem a melhor torcida, tem grana, tem prestígio e está em alta. E outra coisa, ele subiu
a alta dele na hora certa. O Internacional, ele é que nem aquele cara que ele fez o impacto pessoal dele na hora certa de conseguir um emprego, ou uma mulher, ou um negócio. E o Palmeiras fez ao contrário. Subiu na hora exata, na 29ª rodada, faltando 9 para terminar. Então, eu acho que o Palmeiras deve levar. Eu acho que o Internacional vai ser o campeão, porque o Internacional cresceu. O Internacional está totalmente diferente do outro ano. Eu continuo acreditando no meu time, porque eu sou colorado. Eu não nego que eu sou colorado. Então, estou torcendo pelo meu time, embora o seu Chicão Tofani torça contra, não sei porquê. Eu sou colorado, meu time é o Boca Juniors, e aqui no Rio Grande do Sul torço pro Grêmio, por o seguinte sentido, porque eu era colorado quando era menino e fui maltratado, fui humilhado, e eu sou um cara que eu tenho muita personalidade. Quem não gosta de mim não me interessa. Mas eu gosto. Não me interessa. Se o Internacional não gostou de mim, para não me convidar para o baile dos 100 anos do Internacional, do aniversário, por causa dos ciúmes de um diretor que na época era presidente, que era apaixonado pela minha ex-mulher e não ganhava, então eu fui castigado nisso aí. Então não sou mais colorado, quero o Palmeiras campeão ou o Grêmio. Está aí o meu ponto de vista. Muito bem, doutor Russo, por favor, fale sobre este e outros assuntos que eu estou lhe devendo. A instituição... Deixa o Marlon só concluir. A instituição não vale nada. Quem vê o diretor... Os caras usam a instituição para ser deputado, para pagar suas contas, mas isso aí não é com o Internacional. Não acredito em instituição. Ok, acho melhor a gente não acirrar os ânimos, por favor. Isso, dona a discussão foi boa, eu só quero pegar 2 ganchos. Primeiro, como estávamos falando de idoso, eu recebi sexta-feira um bilhete. Sabe aqueles tios emprestados que convivem com a gente, depois a gente perde os pais, a gente se afasta, de um primo que não é primo de sangue, mandou dizer que esses meus tios, queridos tios que não são tios de sangue, hoje com 88 anos, nos assistem todos os dias. Olha, fiquei emocionado. Crianças. Tio Chico e tia Carmelita Ungarete Marques foi professora, e então ter notícia deles, prometo que vou visitá-los, assim, foi um peito de saudade, e volta toda a minha infância com eles que foram tão queridos comigo. Eu só não queria perder ainda o idoso, porque a Roberta traz 3 ou 4 assuntos superpostos, assim, que dão, cada um dá um tratado. Cada um dá um tratado. Primeiro, nós precisamos nos acostumar que as pessoas vão durar mais. Né? Então, as pessoas hoje, 80 anos, é um guri, todo mundo está chegando aos 80, não é recorde nenhum. Então, nós precisamos lidar com isso. Segundo, os filhos desses homens de 80 anos que foram criados, mimados, com a obrigação de que os pais lhes devem tudo, precisam começar a entender que seus pais durarão mais e precisarão deles para dar o retorno. E o terceiro e por último é exatamente nós estarmos completamente despreparados no sentido de saúde, de cuidar dos idosos. A começar pelos planos de saúde, que ao chegar a 60 anos, a tua cota dos planos privados simplesmente dobra. Não, no momento que menos tu tem renda, no momento que menos tu tem renda, eles te multiplicam, potencializam aquele pagamento. Então nós precisamos mexer em todos os setores. Não quero me alongar, mas é que o assunto ele é muito complexo realmente. É importantíssimo se alongar assim, Ruschel. Isso é uma realidade, é muito grave. Os idosos muitas vezes não têm voz. Eles sofrem, inclusive, violências dentro e fora das famílias, em todos os sentidos, e eles precisam ter essa voz. Seja através de um órgão, seja através de um vizinho, seja de amigos, seja eles mesmos com coragem de se posicionar. Leis existem e eles precisam saber que eles podem recorrer. Agora, tem que haver avanços. Esse é um, por exemplo. É lamentável que no fim da vida, a pessoa, quando tem os seus proventos diminuídos em função justamente de estar já não trabalhando, enfim, momento de se dedicar ao lazer, a realizar... da capacidade laboral, né? Exato, também, né? Ele se vê nesse momento com mais gastos. E justamente por isso que eu trouxe aqueles dados do número acentuado de pessoas que têm doenças crônicas, porque quem tem doenças crônicas precisam de medicamentos muitas vezes caros, constantes. E gasta o dinheiro em medicamento e não tem para lazer. Às vezes não tem nem para chegar até o final do mês. É muito triste. Bom, já que nós estamos falando sobre os idosos, em especial, os aposentados, né? Eu quero lembrá-los que lá na minha ótica de confiança, que é a Center Ótica, as armações dos óculos todas estão com 20% de desconto. Lembrando que, mesmo com o prazo já terminado, consegui
considerei lá com o Alexandre algumas coisas, enfim, a época do ano e tal. Então, ele prorrogou um pouco mais aquela promoção do você faz um óculos com lentes Varilux e ganha o outro par de lentes para você fazer o seu segundo óculos, né? Também de graça. Então, assim, ó, você vai lá, faz o seu óculos de grau, tem 20% de desconto na armação e mais um outro par de lentes de graça. Esse outro par de lentes vai ser do mesmo grau, bem exatamente igual esse que você fez o seu. Mas você tem a possibilidade de ter o segundo óculos. Quem usa óculos sabe que não pode ter um par de óculos apenas. A gente quebra um dia na rua ou quebra em casa, não sabe, não enxerga e aí até mandar fazer e coisas desse tipo. Então, assim, ó, é muito importante que tenhamos, no mínimo, 2 óculos de grau. E com essa promoção da Center Ótica, fica mais fácil ainda. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, porque esse final de semana, passeando no shopping, eu me dei conta. Quando eu digo aqui que as armações dos óculos da Center Ótica estão com 20% de desconto, eu estou dizendo que todos os óculos que estão dentro da Center Ótica estão com 20% de desconto. Seja de grau, seja de sol, e é toda a loja. Não é aquela promoção que você entra porque tem 20% de desconto e os 20% de desconto é um montinho assim caindo dos pedaços. Não é nada disso. Todos os óculos novos, aqueles que estão dentro da loja, todos eles têm 20% de desconto. E pelo amor de Deus, se você tem que fazer o seu óculos, que vai usar grau, com as lentes Varilux, faça de uma vez. Eu não consigo mais controlar para vocês. O dólar já subiu 2 vezes e eu faço ele manter a promoção para os nossos telespectadores. Agora é a hora final. Center Ótica, no centro cirúrgico do Mãe de Deus, mas não é, pelo amor de Deus, uma pessoa foi lá no Menino Deus, não. É no Mãe de Deus Center, ali da Soledade, não, da Carlos Gomes, tá? Center Ótica, segunda lojinha quando você entra à direita no shopping, certo? Depois não chora, que diz que eu não avisei. Vai terminar esse negócio. Marlon. Eu estou com uma boa notícia. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte começaram a remover as minas terrestres da fronteira. Eu acho que é uma excelente notícia, né? Sim. Excelente notícia maravilhosa e tal. E outra coisa, sabe o que o Trump disse hoje? Que está apaixonado pelo baixinho lá. Pelo baixinho? O João lá. O Gustavo que sabe o nome dele, como é que é o nome dele? É o Minimon lá, o amigo do Vitorino. É sensacional. João. Ele chama de Minimon. O Minimon. O Vitorino está em público. Mas a verdade é o seguinte, é um estágio. A verdade é a seguinte, que isso é uma excelente notícia, agora falando muito sério, né? O Kim se comprometeu a obter a desnuclearização da península, né? Quer dizer que ele promete acabar com tudo. E depois dessa declaração de amor, o Trump recebeu uma carta afetiva do presidente lá, do ditador da Coreia. Ele vai ser agora vai ser presidente, não é mais ditador, porque eles mudam. Quando dá briga, ele vira ditador. Ele é ditador. Depois ele volta a ser presidente. São as coisas da política internacional. Eu acho que aí o Trump está jogando, ele está certo, ele tem que acabar com essa história e tem que proceder dessa forma e tem que haver paz naquela península, naquele local, naquela região, porque essa guerra que terminou em 1953 e até hoje não foi celebrado um acordo e nenhum armistício. Então, os dois países, parece mentira, até hoje estão em estado de guerra. Muito bem. Faça o amor, não faça guerra. Isso foi tema de espetáculo teatral, enfim. Vamos às novidades culturais, também, com Alice. Sim, Magda, e como hoje é o Dia Mundial do Idoso, eu quero destacar uma peça, 5 Marias. E olha só que bacana, as atrizes são da terceira idade. É um espetáculo lúdico, repleto de músicas e referências a jogos e brincadeiras infantis. A apresentação, ela simboliza a passagem da infância para a fase adulta. E a peça vai ser exibida todos os sábados e domingos de outubro, sempre às 4 da tarde, na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. E outra informação importante é que elas também ministram oficinas de teatro e ensinam a desenvolver técnicas de atuação. Muito bem, Alice, eu estava escondida aqui, guardando umas coisas aqui, procurando outras aqui na minha bancada. Lu, agora, hoje, 1º de outubro, quero, assim,
lembrar as mulheres, agora entramos no Outubro Rosa, então aquelas que ainda não fizeram a sua mamografia, que não visitaram a sua ginecologista, né, que não estão com os seus exames em dia, então que aproveitem esse mês, se informem melhor, tentem marcar uma consulta e que vão fazer o exame, porque a prevenção é tudo no caso do câncer de mama. Então, eu estou usando hoje o lenço da campanha, esse lenço está à venda e todo o lucro é revertido para o IMAMA, que é o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Aliás, eu acho que o IMAMA promove tantos eventos que pode entrar também na nossa agenda cultural. Inclusive tem, tem esse ano, como são os 35 anos do IMAMA, tem uma festividade toda diferente, assim. Tem o famoso jantar, aquele, mas não é o mesmo jantar dos cozinheiros, é uma outra festa que vai acontecer no dia 10 de outubro. Os convites estão à venda, você pode se informar entrando no endereço do IMAMA e tantas outras coisas que a gente pode dizer para vocês aqui. Então, assim, é sem dúvida alguma, é que na verdade o IMAMA pensa na prevenção ao câncer de mama o ano inteiro, né? E a gente ressalta mais assim nessa época, assim como a FEMAMA. Porque tudo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, todos os estados têm o seu instituto também. E a FEMAMA é a federação que congrega todos eles. Então, eles falam todos a mesma linguagem. E eles participam, a FEMAMA, o IMAMA participa daquela corrida internacional, porque tudo isso aconteceu fora do Brasil. Então, é hora da gente pensar e repensar e ter mais cuidados com a prevenção ao câncer de mama. Fala, Lu. Eu recebi uma cartinha de uma telespectadora muito querida, a Jane Pereira, nos dizendo o seguinte: eu achei tão relevante que eu acho que é importante trazer isso para a discussão. Ela teve o seu ente querido falecido em março de 2018. Na sequência, entrou em contato com o INSS para saber que documentação precisava levar. Agendaram 2 meses depois para entregar a documentação e mais 45 dias, então, para ter um retorno. O que acontece? Já fazem 6 meses sem que ela tenha tido um retorno do INSS sobre a concessão do benefício. Como é que fazem essas pessoas que não tem como, não tem o plano B, não tem como subsistir com uma ineficiência assim tão grande do Estado? Então, aí fica aí um apelo para que os nossos administradores públicos deem uma atenção, porque a gente estava falando até do Dia do Idoso hoje, quantos precisam contar com esse benefício para poder ter uma medicação, para poder ter a subsistência básica. Então, isso é realmente muito importante. Agradeço muito, mando um beijo por dividir a história conosco e espero que isso seja sensibilizado aí os responsáveis. Gustavo Vitorino. O INSS está de um jeito que fugiu ao controle. A coisa está completamente fora da casinha, gente. Eu acho que está na hora de se responsabilizar quem de direito, mas não responsabilizar apenas esperar que a imprensa faça a cobrança. Porque essa gente não tem vergonha na cara. Eles não têm nenhuma vergonha na cara. Invariavelmente são burocratas atrás de uma mesa, são protegidos pela estabilidade do emprego, aqueles concursinhos muquiranas, que muitas vezes, né, manda a relaçãozinha, essa turma aqui que tem que passar, viu? Tá cheio disso. Aí não vem dizer que, não tem. Tem sim. Até hoje tem. Até hoje tem. Aí, as pessoas como essas, desesperadas. Eu vou contar um caso que aconteceu há 2 semanas. Um cidadão aleijado, que teve o recurso negado, pressou na justiça. O juiz mandou fazer uma perícia judicial. O juiz foi feita a perícia judicial, o perito judicial disse: olha, o cidadão aqui está aleijado, não pode trabalhar. Tudo bem. O juiz determinou: olha, só vai no INSS, vai lá e faz o exame mais uma vez. Vocês vão conceder, afinal de contas, né? Chegou lá o perito, entre aspas, do INSS, olhou e disse: não vale nada para mim, vou negar. E negou. Tá assim. Tá assim. Eu queria que o CREMERS, os CIMERS, os CCMERGs, os sindicatos médicos, o diabo que carrega, alguém se manifestasse e dissesse o seguinte: para aí, laudo médico e decisão médica agora de acordo com o pedido do cliente? Ou as patologias são registradas, faz parte da literatura médica? Eu queria que alguém dissesse alguma coisa assim. Isso que está acontecendo, esse caso que a Luciane narrou aqui, da carta que ela recebeu, tem as dezenas, centenas, milhares.
Simplesmente a ordem da burocracia é não libera, não aposenta, não paga, não olha, esquece. Tá assim. Ruxo. Dona Magda, eu trago uma notícia aqui estranha que vai nos contristar, mas os heróis nascem exatamente em cima das tragédias, né? Nós estamos vivendo a questão da Indonésia, que teve aquele tsunami. Um tsunami de um tremor de 7,5 pontos lá. Já, na minha última estatística, eram quase 800 mortos. E eis que surge no meio dessa tragédia um herói. Mas um herói, e eu sempre que uso a palavra herói, eu me lembro quando um retardado chamava de herói quem ganhava um reality show. Eu não sei qual é o conceito de herói, né? Eu fico... Mas vamos lá, vamos tratar de quem é realmente o herói. É um rapaz de cabelo branco alto, né? Este moço, o que chamava de herói, mas deixa ele. Este moço, né, ele era aquele controlador de voo de aeroporto. E o prédio que ele estava, a torre que ele estava, como ele recebeu o alerta para se afastar, para sair, as pessoas gritaram com ele e ele tinha que ajudar a sair da pista um avião. E ele ficou até o final, levantou o avião e aí o prédio que ele estava desintegrou-se e ele teve que se jogar lá de cima da torre e não sobreviveu. Ele tem nome, tem sobrenome, tem idade. É uma história que com certeza será contada por décadas e no país ele virará um herói, né? Mas quando a gente vê demonstrações assim, a gente consegue entender o dever. Como o ser humano, que às vezes a gente abomina como ser humano, então é abaixo de qualquer coisa, existem pessoas que dá razão, dá sentido à vida, né? Então ele salvou provavelmente 200, 300 pessoas de um voo que partiu e não sofreu tsunami, né? E sacrificou com esse ato a própria vida. Eu vou dar o nome dele, Antônio Agung, 21 anos, um menino. 21 anos, um 21 menino. Anos. Nosso telespectador Sérgio Severo está fazendo um convite a todos nós, consequentemente para os nossos telespectadores. Ele diz assim: a nossa Escola Técnica Federal de Pelotas, atual IFSU, vai festejar os seus 75 anos no próximo dia 11 de outubro. A comunidade toda está envolvida e convidamos os apresentadores da bancada e os seus telespectadores para que participem das comemorações e conheçam a escola e o trabalho que fazemos lá. Abraços a todos, Sérgio Severo. Nossos cumprimentos, agradecimento pelo convite. Não é muito viável que possamos estar lá no dia 11, mas de qualquer maneira ficamos muito gratos pelo convite. Boa noite, parabéns pelo programa. Pergunta: para o voto ser válido, é preciso votar para todos os cargos? Não posso votar apenas para presidente? Meu voto, neste caso, será anulado? Marcelo de Petrópolis. Não, Marcelo. Cada númerozinho que vai aparecer, deputado estadual, deputado federal, senador, você vai ter a opção de votar numa pessoa ou de votar em branco. Aliás, tem uma propaganda do Burger King que eu vou ter que falar genial sobre ela. Tá em todos os uma lugares, campanha maravilhosa falando exatamente. A ideia do pouco cebola. Exatamente sobre o voto branco. Então eles convidam algumas pessoas para dizer, né, como é que vão votar, colocar uma urna e tal. Vota em branco ou nulo? Vota confirma ou vota em branco. Daí tinha o branco ou o confirma. Daí algumas confirmaram, tá, tudo bem, ganharam o seu Burger King normal. E as que votaram em branco abriam o Burger King e tinha só uma cebola no meio. Ou só tinha maionese, ou só tinha... Mas daí a pessoa... Se você não escolher o seu recheio, outro vai escolher por você. Aí é que tá. Sabe, Carla, que eu participei quase 20 anos, é fantástico. Genial. Participei quase 20 anos de apuração de pleito eleitoral, quando era manual, e se chama exatamente que são várias eleições, são pleitos separados, né? Então, tu votas para presidente, tu votas para deputados, são considerados internamente eleições diferentes. Que horas há para os abraços aí, que eu tenho milhões aqui hoje? Então, pare um pouquinho. Enquanto tu fica te fortalecendo aí com os abraços, eu vou contar para vocês que eu fui lá na Sleep Shop de novo. Pois é, o Rogério tá te esperando lá, que tu só faz onda, que tu quer, que tu quer travesseiro. Não aguento uma dor no pescoço, Rogério. Pois é, mas não é só travesseiro, eles vendem de tudo, vende travesseiro, vende roupa de cama, mas especificamente a Sleep Shop vende colchões, os melhores colchões que você possa imaginar, que tem em qualquer lugar desse mundo, eles estão lá na Sleep Shop. Por exemplo,
a nova linha de colchões da King Coil. Impressionante, maravilhosa. E vou, assim, fazer uma associação que fica fácil para vocês. Sabe aqueles colchões de hotéis americanos, aquele altão que você deita, assim, você não quer fazer mais nada na vida, parece que você está no paraíso? Pois é, exatamente esta é a nova linha da King Coil e que está lá na Sleep Shop. Eu adoro, porque eu sou curiosa sempre com essas coisas, aprendi a fazer a diferença do travesseiro, do colchão, enfim, aprendi com o Rogério e a Denise. Então fica aqui o meu convite para você conhecer a nova linha de colchões. Quem vai até lá, assim como eu, você vai encontrar também a linha antiga. E quando eu falo em antiga é porque tem saldos, né? Saldos são super descontos em todos os produtos da loja. Tem novidade com a linha nova de colchões, que acabou de chegar, mas tem também aquela ofertona sempre tão bem-vinda com os saldos da linha antiga. O recado aqui está dado. Agora você não tem mais desculpa para trocar o seu colchão, para não trocar o seu colchão, não tem mais desculpa para não ter o travesseiro adequado. A Sleep Shop fica na 24 de outubro, tem estacionamento próprio. O número na 24 é 1363 e o telefone para alguma outra informação que eu não tenha dado é o 3330-1592. O importante é que você vá até lá e se esquecer qual é a marca, peça o colchão da Magda Beatriz, aquele que vai fazer você ser mais feliz. Vamos lá, um abraço então para a dona Margarete, para o seu esposo, o Sargento Roveda, e para sua filha Laila, lá de São Leopoldo, que estão nos assistindo, são fãs do programa e que sempre nos acompanham. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. E eu quero dar um recado aqui, porque no ano passado eu divulguei e vai acontecer de novo esse evento lá na Lunar Gastronomia, lá na Zona Norte. Nessa quarta-feira é um evento beneficente, jantar beneficente, a partir das 20 horas para a Clínica Esperança, que cuida de crianças com câncer. Então, assim, participe desse jantar, tá? Vai ter a apresentação do músico Edson Filomena e o jantar consiste no seguinte, R$45 para a pessoa, come à vontade, bebe à vontade, só não tem bebida alcoólica, tá? Mas é refrigerante, sucos à vontade, comida à vontade, R$45 lá no Lunar Gastronomia. É um jantar beneficente em nome, repito, da Clínica Esperança, que cuida de crianças com câncer. Muito bem, sim. Vamos lembrar que ontem nós estivemos lá na Oktoberfest. Hoje, nós uma vez, nós fomos ontem, né? Lá no chalé da Praça 15. Foi um dia, porque a gente chegou 1h da tarde, saiu... Que o Ruschel bebe. Mas estava maravilhoso e assim, ó, para o nosso deleite, estava lá a banda oficial da Oktoberfest de Igrejinha, né? Que é agora, nesse mês, agora, começa dia 21. Então, assim, ó, eles tocam, cantam, dançam o tempo inteirinho. Nos mataram no cansaço, né, Gustavo Vitorino? Sim. E lá nós tiramos fotos com muitas pessoas perguntaram. Teve uma que mandou um recado, que é a Fátima, da Cavalhada. Ela me deu o papel, esqueci o papel lá na minha bolsa, mas eu sei que ela proibiu o Gustavo Vitorino de ser grosseiro, de ser mal educado com o Marne, porque o Marne é uma pessoa encantadora e que é para o Marne parar de fazer isso. Nós conhecemos lá o Luiz Orestes. Ele é DJ, é segurança, estava inclusive com a sua personalidade lá, que ele faz a segurança. A quem ele segura, estava lá com ele. O André também, garçom lá do chalé da Praça 15, que mandou abraços, beijos para todos vocês. E as pessoas não fazem ideia do que é a Magda Beatriz dançando polka. Eu fiz de tudo que eu sabia. Senhoras e senhores, os passinhos da Magda Beatriz foram criados nas montanhas da Bavária. A Magda Beatriz dançando polka. Olha, o seu Ruschel, que tem origem germânica, não dança polka tão bem quanto a Magda Beatriz. O meu olhar de inveja era indisfarçável. Eu dancei com duas pessoas. Eu dancei com o presidente da Oktober esse ano, que é o Luiz. O Luiz deve ter uns 2 metros de altura. E eu sou essa mulher gigante, vocês imaginem, né? E depois eu dancei com o tio que tocava as panelinhas. Que instrumento é aquele das panelinhas? O tio das panelinhas, né? O tio das panelinhas. Olha, foi maravilhoso, nos divertimos muito. O Edmir estava conosco, adorou tudo, estava muito bacana. Então eu quero mandar um beijo, agradecer e desejar boa sorte para a Oktoberfest de Igrejinha este ano.
Olha, Ruth, eu vou pedir para que tu explique a questão do voto em branco, do voto nulo, o que anula tudo, o que não anula, porque as pessoas estão ainda com dúvida. Não anula, o voto é individual, a apuração é individual e o voto é anual e o ato é único. Quando tu vais votar para presidente, tu vais botar ou não um número ali. Depois, procedido isso, tu passa para o próximo e a ordem é essa, não começa pelo presidente. Começa Nós trouxemos aqui também. Federal. Primeiro, deputado, vamos lá. Deputado federal tem que levar a cola. Isso. Deputado federal, são 4 números. O segundo é o deputado estadual, são 5 números. Depois você vota para senador. São 2 senadores, tá? Você tem que votar em 2 senadores. Depois você passa, que são os 2 blocos, né? Um em cada bloco. Depois vem o voto para governador e, finalmente, o voto para a presidência da República. Então, pode anular o voto de governador, pode. Votar em branco para governador e depois vai passar para o voto de presidente. Vai passar, exatamente. E vai ser computado esse voto. Lógico, vai ser computado. Então, o voto dele é totalmente... E, como eu disse, nós usamos essa expressão que a eleição é individual, ela é processada individualmente. Então, ele não está dando um voto, ele está dando vários votos. E pode levar colinha. Pode. O que não pode, a senhora já alertou... O que não pode? A senhora já alertou muito bem. Não pode levar celular, tablets, não pode levar identificação junto ao seu corpo. Rádio também, eles estão botando expressamente radiotransmissor, nada que tu materialize o teu voto ou faça comunicação com alguém. Mas é estranho, porque hoje, me perguntaram lá na Rádio Pampa se a pessoa podia ir com a camiseta com o nome do candidato estampado. Eu disse que não. Aí nós fomos verificar e apareceu que pode. Não pode ir com bottom, qualquer outra coisa. Uma pessoa que vai votar, né? Sim, mas é isso que ele está dizendo. Eu vou votar e quero levar uma camiseta com a tua foto porque tu é candidato. E eu disse que não. Mas e ali apareceu que sim. Eu acho que quem for votar com camiseta vai ter dificuldade de votar, mano. Acho que vai ter dificuldade. Bom, eu insisto com a cola. Mas nós vamos assumir um compromisso. Eu vou assumir um compromisso, vou consultar. Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto. O TRE e vamos dar porque é muito importante, estamos prestando um serviço. Mas eu insisto com a cola porque é complicado mesmo. A gente vai, todo mundo, não estou dizendo, tem uns que não, eu não vou. Eu também vou me atrapalhar na hora. Porque são muitos números. E além de serem muitos números, vocês têm que prestar atenção que vai começar diferente. Não vai começar como sempre começou. Vai começar com o deputado federal. Depois é que vem o estadual, porque antes era diferente. Olha como o TSE está informando. E tu não pode levar o papelzinho, não leva, faz uma cola assim, a gente pega um papelzinho e faz a nossa cola. Olha como o TRE está informando, é proibido levar aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora ou similar, equipamentos de radiocomunicação, qualquer coisa que te transporte para outro ambiente. Agora, seguindo nessa linha de não vote em branco, fazendo uma campanha aí de dê a sua opinião e eleja o seu candidato, só a título de curiosidade, o nosso futuro presidente eleito vai ter à disposição 24.600 cargos para poder dispor, sendo que destes, a metade, 50%, pode ser fora de... Não precisa ser necessariamente servidor público. Ele pode pegar qualquer CCs, né? profissional. Exatamente. E, em regra, esses cargos são utilizados para poder fazer algumas barganhas políticas, aprovar alguns projetos. Dependendo de quem ganhar, vai faltar cabide. Bom, agora aqui, ao esteio, seu Nedi, dona Marlene e dona Lígia Ferreira. Um abraço para vocês. Obrigado pela participação. E tu não vais mandar também... Se o meu candidato ganhar, eu dou 3 empregos para vocês. Não vais mandar um abraço também para as donas da sanduicheria Primavera? Sim. Atenção, ninguém é gordo de graça, hein? Foca aqui. Silêncio total. Os dois, aqui. A torta tava maravilhosa. Você comeu a melhor do mundo. Não existe igual. Você comeu a torta? Você comeu. Olha, agora o que nós não conseguimos comer foram os sanduichinhos com licença, Gustavo Vitorino, já falou. Eu te dei chance de tu falar.
os sanduichinhos com abacaxi, que educadamente vieram com o nome dele, porque ele pediu, só que ele não dividiu conosco nada. E aí depois ele foi para os nossos, querendo, e não contente. O porta-malas do carro do Vitorino é uma vergonha. Então assim, ó, gurias da Primavera, não mandem só para ele, porque eu divido tudo com todo mundo. Vamos deixar que apareça barato. Vamos deixar bem claro. Alô, meninas do Primavera, obrigado. Tá, olha aqui, ó, presta atenção, olha aqui, ó. Amo vocês do fundo do coração. Aos nossos queridos... E sigam com esse procedimento logístico. Presta atenção no que elas escreveram. Porque a dona Magda não distribui a coisa... Olha aqui como elas disseram. Aos nossos queridos amigos do Atualidades Pampa, para que esta segunda seja um pouco mais doce. Com todo o nosso carinho, família Primavera, Tereza, Silvina e Karina. Mas também tem um abraço muito especial ao Ruschel, do Tony. O Tony é o marido da Karina. Sim. E ele diz que vocês tiveram algumas oportunidades de jogar futebol juntos e principalmente de torcer pelo nosso Grêmio. Nossa. Inclusive, ele mandou o telefone dele e tal, já passei. Estabeleceu o contato. Já passei pro Tony. Um abraço, parabéns aí pelo trabalho que muito bem. fazem. Roberta. Eu vou trazer outra, enfim, mudar de assunto total. Boa, dona. Não, pode continuar falando. Porque o abacaxi estava maravilhoso. O Marne comentou sobre o Trump e hoje ele fez um anúncio muito importante em nível internacional. O NAFTA não existe mais. Verdade. O livre comércio agora entre Canadá e México e Estados Unidos tem outro nome, vai ter outras realidades. México e Canadá fizeram bastante concessões, continuaram bastante taxamentos, mas no meio dessa conversa toda, o que importa para nós aqui no Brasil foi que ele comentou que ele acha o Brasil um país muito fechado e de difícil negociação, o que para o empresariado brasileiro causou uma estranheza absurda, porque todos que negociam com os Estados Unidos comentam que eles abrem muito a mão a favor dos Estados Unidos, justamente porque eles têm muito mais poder que nós brasileiros. Qual é a leitura que se faz desse movimento do Trump? Que vem aí taxações aos produtos brasileiros, possivelmente no próximo ano. Vamos observar. Muito bem. O Trump tem que entender uma coisa: o governo brasileiro trata mal todos. Empreendedor brasileiro, importador, todo mundo trata mal. O Trump tem que vir ver aqui o que acontece. Agora, o Trump está reclamando de barriga cheia, porque o Brasil só conseguiu inverter a balança de pagamento com os Estados Unidos 2 anos para cá. Nas últimas décadas, a balança de pagamento sempre foi favorável aos americanos. Perfeito. Nós comprávamos mais deles do que eles da gente. De 2 anos para cá, a coisa inverteu. Nós exportamos muita comida, muita coisa. O dólar se valorizou bastante, o produto brasileiro ficou competitivo. Então, o Trump, na verdade, está fazendo discurso de barriga cheia, discurso de comerciante, né? Barriga cheia como a nossa, né? Como a nossa. Mas vamos um pouco mais de cultura nesse nosso espaço aqui com a Alice Klein. Magda, dizem que a música clássica calma as crianças. Então, para apresentar o universo da música de concerto às crianças e também para formar novas plateias, a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza anualmente a série Concertos Didáticos. Os músicos apresentam os instrumentos, o papel do maestro e o funcionamento da orquestra aos espectadores. E esses encontros, que são especialmente elaborados para o público infantil, vão ser realizados nessa terça e quarta-feira, às 3 da tarde, com entrada franca, na Casa da Música da OSPA. Os espetáculos são voltados a turmas de escola previamente inscritas. Então, mais informações podem ser obtidas pelo site ospa.org.br. Muito bem, Alice, muito obrigada. Ernesto Pereira, da Gaeta, está na nossa audiência de Cantofânia. É bem verdade que ele mandou um elogio para mim, dizendo que eu estou muito linda. O Ernesto é um grande cavalheiro. É, querido, né? Educado, né? Muito. E as pessoas estão muito indignadas, os nossos telespectadores, dizendo assim, por que não falam que não pode votar no fulano? Por que não falam que não pode votar no ciclano? Por que falaram se não pode incentivar? Por que não podem votar no A, B ou C? Eu estou no A, B ou C... Porque assim, ó, a gente, se eu falar porque o senhor quer saber por que não pode votar no A,
eu vou ter que saber por que não pode votar no B, por que não pode votar no C. Então, assim, ó, tá quase chegando a hora da eleição. Não vamos complicar a nossa vida. E como nós temos um alfabeto inteiro... Exatamente, né? De dar conta então, o seu Paulo Sérgio de Pelotas disse, por que não mudar o jeito de votar? Vamos repetir figurinhas até quando? Aí ele faz alguns agrados a um candidato. Aí quem não gosta desse candidato, que está meio subentendido, vai achar que eu estou defendendo o candidato. Olha, já me chamaram de esquerda, já me xingaram, já me disseram horrores. E eu já aviso que eu não respondo. Não respondo, porque se vocês soubessem o que vai nessa minha linda cabeça, vocês não iam perder tempo me incomodando. Na verdade, foi exatamente o que o Marne comentou, que cabe a nós, no momento, trazer as informações, os fatos e não tecer opiniões, para que vocês próprios tomem suas próprias decisões do que mais lhe convier. Na verdade, não é só... Existe, infelizmente, muitos meios de comunicação que estão deixando a sua credibilidade de lado por estarem colocando opiniões e não dados. É muito difícil a gente não insistir e falar sobre eleições. Temos aquelas restrições, mas enfim. O nosso telespectador Luiz Brasco diz assim, com referência a essas eleições. Nunca vi certos partidos descerem tão baixo. Não vejo plano nenhum de governo. Só vejo ataques, mentiras, não falam nada que se possa aproveitar nestes debates. Vejam que ele está falando de todos. Ontem todos só sabiam acusar um candidato que não estava lá, sem chance de defesa. Essa é a nossa democracia. Que bela democracia. O povo está cansado dessa velha política, por isso está clamando por mudança. E dizem que Deus é brasileiro. Agora chegou a hora de provar. Em eleição vale tudo, diz o Dilon Camilo. Só não vale perder. Que é o Dilon Camilo de Canoas. Achei simpático o que ele diz sobre isso. O Geraldo diz assim, está cada vez mais difícil de aceitar opiniões. Haja visto tanta cegueira de alguns lados. Ele cita o lado, mas digamos que de todos os lados. As pessoas não conseguem ver o todo, não conseguem admitir algumas coisas. Não respeito mais opiniões de ninguém. Finge que não veem, finge que não sabem. Meu Deus. E assim é que as pessoas estão. Não, e o debate ontem. Eu não vi. Eu não perco tempo. É tragicômico. Assim, no final tava assim um programa de domingo, assim, para dar boas risadas. Era mais ou menos isso, para não chorar, porque assim, realmente tá difícil. A gente está numa situação muito complicada. Que é o que diz esse telespectador. Exatamente. Né? Nós estamos numa situação muito complicada. Como todo mundo, vou fazer uma cola para poder votar. Até vai parecer um jogo do bicho, de tanto número. Mas vou fazer uma coisa tão importante quanto isso. É guardar esta cola para daqui a 1 ano. Para que eu possa lembrar e cobrar de quem eu votei. Muito Obrigado, bem, Geraldo. Isso a gente diz sempre. Sempre. Agora, Magda, só fazendo um complemento no que tu comentaste antes, o que eu vejo? Que todo mundo concorda, em teoria, acha lindo, acha maravilhoso, até que não precise mexer no seu direito, entre aspas. Então, é sempre assim. Ou seja, é 6 por meia dúzia. Tu troca 6 por meia dúzia. Magda, boa noite à bancada. Só para lembrar que para senador é obrigatório os 2 votos. Se votar em só um senador, anula os 2. Abraços, Ângela. Não, gente... Só um pouquinho, Gustavo. Eu puxei isso aqui justamente porque se não for, a gente esclarece, tá? Se votar em um só senador, anula os 2. Abraços, Ângela. Não é isso, Gustavo? Não. Vamos esclarecer. Tem fake news, spam, umas bobagens circulando pela internet. Vamos ter cuidado, gente, com o que vocês espalham pela internet, tá? Você pode votar em apenas um candidato para um cargo eletivo. Você quer votar exclusivamente em deputado estadual. Você não vota em nada, vota só no deputado estadual e pronto. O seu voto é válido. Não repassem essa bobagem que está circulando pela internet de que se votar em um senador anula o voto porque faltou o outro, ou se votar só em presidente, não votando no resto anula. Isso é uma bobagem. Prestem atenção nas informações dadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não vá atrás de palpite de amigo e de spam da internet. Tá? Isso que estão tentando fazer é fazer você votar em qualquer coisa para fazer o seu voto valer. Então, você pode votar única e exclusivamente em um cargo eletivo
ou em um cargo majoritário. Ou seja, pode votar só para deputado estadual, ou só para deputado federal, ou só para senador, ou pode votar só para presidente, só para governador do estado. O seu voto não será anulado, será válido somente aquilo que você votar. É isso que diz a lei. E, por favor, parem de espalhar spam. As pessoas recebem, não tem nada mais irritante nessa época do ano do que as pessoas recebem e mandam para toda a sua lista. Eu comecei a bloquear desde a semana passada um monte de gente. Porque não dá, isso é de uma irresponsabilidade. Você vê que tem agência de fake news? É, agência. O sujeito vira agência. Sempre existiu. Os caras são especializados só em coisa Não, mas e essas pessoas viram subagências, viram prepostos de fake news. Porque ficam repassando. O sujeito diz uma bobagem, ele não checa se é verdade, e aí repassa para a lista toda. Isso é coisa de quem... Deixa aqui, já que tu tá falando sobre isso, eu não vou mudar o assunto, tá? É que o seu Giovanni escreveu exatamente para ti, Gustavo Vitorino. Fui me informar sobre a história que o Gustavo contou sobre o quadro do programa do Luciano Huck, que acabou porque só ganhavam as escolas militares e não passa de fake news. Cuidado, vocês têm uma arma na mão. Microfone, se mal usado, Giovanni de Novo Hamburgo. Tá, seu Giovanni, então o senhor faz o seguinte, o senhor entra no site, existe um site da Rede Globo que tem ali informações para a imprensa, notícias. Procura lá as informações. Claro que não está com esses termos que eu disse, mas lá tá as escolas vencedoras. E o porquê, claro que eles não dizem que o quadro acabou porque só ganhavam escolas militares, mas vê quais foram as últimas escolas, 7 ou 8 escolas que ganharam. E aí, o quadro acabou. Basta você pensar e tirar a conclusão. Tá? Obrigado. Dona Magda, eu peço só vênia. A vênia é toda sua. Para falar do meu querido tricolor, que hoje às 21h45, estará jogando a partida de volta das quartas de final da Libertadores da América. O Grêmio construiu uma extraordinária vantagem lá, enfrentando um time argentino na Argentina, por 2-0, mas este campeonato existe ainda o saldo qualificado. Então, o Grêmio terá que ter muito cuidado. Primeiro, que o time argentino sempre merece respeito. Já previsão de 49 mil pessoas com ingressos liberados, ainda com propensão para aumentar. E eu tenho dirigido nas minhas redes sociais e também nos programas de esporte que participo ao longo da semana, que a torcida do Grêmio foi tratada, dona Magda, como nunca se imaginou que seria tratada na Argentina. Aqueles rapazes receberam o torcedor do Grêmio, Tucumã, para dentro da Argentina, e fomos recebidos numa condição inimaginável. Então, há uma campanha entre nós, gremistas, para que todos recebamos amanhã os argentinos como nossos irmãos e que deixemos o campo decidir o resultado. E que, então, façamos uma coisa diferente, porque há rixas com argentinos do River Plate, do Boca... Que, aliás, alguns já estão aqui. Nós estivemos com alguns ontem lá no... Muito divertidos, rindo e fazendo festa. Um grupo de jovens com as camisetas do time, identificados, que conviveram ali com as pessoas que ali estavam. Para eles, imagina, eles estavam lá com uma banda típica da Oktoberfest, com aquela música, dançaram, ficaram vendo o que era. Então, vamos tentar ser civilizado, né, gente? Isso. Magda, eu gostaria de trazer uma informação muito importante. É possível ensinar o nosso sistema imunológico a combater o câncer. Esse é o principal estudo do novo Nobel de Medicina, que um médico japonês e um médico americano receberam nessa tarde. E por que é tão importante e está sendo festejado no mundo inteiro essa pesquisa que revoluciona o tratamento do câncer? Porque hoje, 18 milhões de casos serão diagnosticados no mundo ainda nesse ano. 9 milhões e meio de pessoas vão morrer de câncer no mundo. 1 a cada 5 homens terá câncer. 1 a cada 6 mulheres também. Então, são dados muito relevantes e, quem sabe, nesse momento a gente possa festejar um futuro, daqui uns 10 anos, que a gente olhe para trás e diga, nossa, lembra do tempo que se morria de câncer? Hoje ninguém mais morre de câncer, seja que câncer for. Fantástico isso. E só na sequência, ao contrário desse fantástico Nobel de Medicina, o grande escândalo que está acontecendo com o Nobel de Literatura. Hoje, Jean-Claude Arnaud foi condenado por estupro e o que causou, assim, uma celeuma fantástica.
travou todo o Prêmio Nobel de Literatura, o único que não vai ser votado, porque ele é arrogante. Sinceramente, eu acho que tudo bem, ele pode ser incrível, mas comportamento é uma coisa que pesa muito, seja quem for. Ele pode ser incrível na literatura, mas eu acho ele tão arrogante que eu fiquei olhando... Primeiro vamos situar o que aconteceu, a dona... Jamais me atrever. Vai trocar de assunto, não? Não é bem trocar de assunto, é pegar o gancho, mas não é falar exatamente sobre só para que a gente possa entender, mais da metade se demitiu quando soube dessa informação, então o processo foi parado, foi segurado, sobrestado, até que se decida como fica isso. Ele pegou uma pena muito pequena por um caso apenas, achei pequena a pena, né, de 3, 4 anos dessa gravidade, mas já tem inúmeros outros casos esperando que com certeza irão a julgamento. Então acabou causando esse problema todo dentro da academia. Esse Nobel da Literatura está encrencado, né? Desde o ano passado, mas vamos lá, Carla. Agora, quem está encrencado também, não sei se tanto, mas vai se incomodar é Cristiano Ronaldo, que também teve um processo instaurado nos Estados Unidos por uma menina, uma americana, linda, que diz que em 2009 ela foi abusada. Fez sexo com o Cristiano Ronaldo numa noite sem o consentimento e que logo em seguida ele se arrependeu e ofereceu $375 mil para ela ficar quieta. Eles assinaram um contrato e o objetivo dessa moça é que o contrato seja anulado. E ela vai devolver o dinheiro. Olha. Não. Eu não sei quem é o pior. Eu não sei quem é o pior. Quem é o pior nesse filme. Acabou o dinheiro, fecha as pernas. Não, seguinte, eu não sei quem é o pior nesse filme aí. Eu acho que nesse filme só tem bandido. Esse filme só tem bandido. Vamos a uma dica de cultura que viável, legal, bacana, para aliviar esse baque que nós sofremos. Nesse Dia da Música, vamos falar um pouquinho de rock. É que o espetáculo Elvis The Concert, que homenageia o rei do rock, vai ser apresentado nessa semana em Porto Alegre por Gilberto Augusto, que é o intérprete de Elvis Presley mais premiado na América Latina. O show remete aos grandes espetáculos de Las Vegas dos anos 70 e conta ainda com banda, orquestra e coral. O grupo sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country na quinta-feira, às 9 da noite. Tô bem. Magda, você falou aí que só tem bandido, usaram a expressão, eu lembrei de um filme que eu assisti do Quentin Tarantino. Ele é uma figuraça, né? Não tem uma porra louca. Louco é pouco pra ele, não tem qualificativo. É disparado o cineasta, uma porra louca da modernidade. Ele fez um filme que acaba o filme que ele mata todo mundo. Todo mundo, mas ele normalmente... Você lembra do filme? Os 8 Odiados. Ele matou todo mundo. Olha, se vocês forem ver o filme, assistam e se despeçam dos personagens, porque o filme termina porque ele mata todo mundo. Se enfiar com algum, curte rápido. Curte rápido. Ele mata até os cavalos. Os cavalos, mata mais os cavalos. Até os mata todo mundo. Mata todo mundo. Acaba o filme por falta de gente andando na frente da falta de elenco. Termina o filme que não tem elenco. Negócio inacreditável. Arne Barcelos, e os aniversariantes? Tem alguma outra coisa que o senhor quiser falar? Vou falar, porque eu não tive a oportunidade de falar a respeito do Charles Navour. Na minha modesta opinião, foi um dos maiores cantores, uma das maiores personagens da história francesa. De origem armênia, ele queria ir para os Estados Unidos e acabam parando em Paris e ficaram em Paris, coisa que eu também faria, né? Coisa que eu também faria. Ele tinha algumas particularidades, conheceu Edith Piaf, namorou Edith Piaf. Foi assistente dela. Foi motorista de Edith Piaf. Atendia telefone. Motorista de Edith Piaf, foi uma personalidade ligada a ela. Ela que disse que ele saberia cantar e tal, ele começou com ela. Piaf significa, é uma espécie de pardal que existem nas árvores de Paris e em alguns locais lá da França. E Charles Navour começa, então, a sua extraordinária carreira como cantor, como chansonnier, que é, indiscutivelmente, a grande qualificação dele como outros grandes mestres da comunicação francesa, que dança, que canta, que declama, etc. E um filme que eu assisti do Charles Navour, que eu nunca esqueci há uns 25, 30 anos atrás, talvez mais que isso, o nome do filme é Paris Moadou, né? Paris em agosto, onde ele conhece a família toda, em agosto, verão, a família vai toda viajar, a mulher e os filhos. Ele fica sozinho e conhece uma moça num dos cafés de Paris e se apaixona por essa moça, Dona Alberta. E aí, aquele amor, aquele leu. Só que o mês vai terminar.
E a família vai voltar. O que ele faz? Ele continua apaixonado pela moça e ele, com aquelas canções... Claro que ele não é o protótipo do homem bonito, né? Porque ele não era bonito, baixinho e tal. Mas a personalidade dele era tão extraordinária na tela, e aquela voz, e aquele jeito, e aquele... Ele tinha uma grande interpretação, se tu me permite, Marne. Ele era interpretativo quando ele cantava, algo muito importante. E ele foi pianista da Piaf durante anos. Segundo o que eu sei, eu sabia diferente, até me surpreendi da história. Ele queria cantar e ela dizia, não, tu não és bom cantor, tu não tens que cantar. E aí ele ficava só no piano ou atendendo o telefone, sendo secretário dela durante muitos anos. Até que ele fez um jogo e a persistência do sonho dele de ser cantora que o trouxe para os palcos. Como é que era o filme, Mari? Ele se apaixonou por uma moça e aí terminou as férias, tinha que voltar e ficou triste. Que filme interessante. Parou, deboche vai te custar caro. E aí eu quero... Ele não respeita o Marco. Não tem respeito ao outro. Não se respeita. A pessoa que não se respeita, não respeita o outro. Só para encerrar o assunto do Charles Aznavour, maravilhoso. Charles Aznavour interpretou também uma canção consagrada por Edith Piaf, Je ne regrette rien, né? Que Não Me Arrependo de Nada. E ele também não se arrependeu. 94 anos de idade, maravilhoso. Eu conheci um amigo pessoal de Edith Piaf, chamado Ciro Monteiro. Foi um grande cantor brasileiro que era muito amigo da Edith Piaf, e foi amigo pessoal também do Charles Aznavour, que me contou uma série de histórias a respeito do relacionamento dos dois, do afeto e da sensibilidade desse portentoso cantor que foi Charles Aznavour, que esteve em Porto Alegre. E no momento em que a maquiadora foi colocar a maquiagem no rosto dele, vão tapar essas ruguinhas, então, e ele disse... Essas o tempo me deu. Esse é um grande clima. Agora, o que está muito complicado e que está chegando muito forte nas nossas escolas, em especial as escolas estaduais, é essa coisa de aluno atirar em aluno, esfaquear. Gravataí a gente teve semana passada. Verdade. Estava assistindo ontem um programa e também vi que no Rio de Janeiro um cidadão lá, um menino de 15 anos, 15, lá 16... o juiz mandou prender o pai. Exatamente. Mas pegou a arma, gravou o momento anterior a entrar na escola armado, dizendo agora falta 1 minuto. Disse para alguns colegas que ele não queria que acontecesse nada para eles saírem da aula, mas os colegas acabaram ficando na aula e, inclusive, o que foi atingido é um desses colegas que tinha sido avisado. Mas, como disse o pai, ele gostava de estudar, ele ficou para não perder matéria. Eu também. Mas a questão e teve ajuda de um outro menino, mas o outro menino não queria. Eu acho que ele foi na onda, né? Tudo porque dizendo que sofria bullying, é sempre a mesma coisa. Então, assim, que juventude é essa? É uma juventude perdida. Essa é a grande realidade. Para mudar esse quadro vai ser muito difícil. Ou os nossos governantes começam a apostar numa educação na infância, né, nos primeiros anos, para mudar isso tudo, ou não tem jeito. Redução da maioridade penal. Não tem jeito. E a atenção dos pais, né? Os pais têm que ficar muito atentos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, somando a isso que a Carla disse sobre este fato, o que nós acabamos não comentando aqui, que foi daquele menino lá na escola no Paraná. Né? Também. Que também... Não era esse? Não, é no Rio de Janeiro. Esse é outro, é Rio de Janeiro, não. É porque às vezes a gente traz a notícia e o programa vai, a gente não fala. E o menino fez tudo aquilo e se sentindo um herói. Porque ele diz que ele assiste nos outros lugares, ele vê que os outros fazem, ou seja, ele queria ser notícia. Quando eu digo que tem certas coisas que a gente não deveria noticiar, ou ter muito cuidado ao noticiar, ele queria aparecer. E aí matou 2, 3, 4 colegas, porque ele queria aparecer. Quantos anos tinha a coisinha? 16 anos. Então dá uma injeçãozinha, entrega o corpo pra família. Que horror. Que horror. Tu ria, por que não? Tem que rir. Maioridade a partir de 14, matou, amiguinho. Injeçãozinha, entrega o corpo pra família. Ou então entrega um curso de medicina pra estudarem o troço. O Gustavo Vitorino será o meu secretário da Segurança o dia que eu for governador. Eu quero falar do primeiro aniversariante de hoje, um grande judeu americano, Walter Matthau.
Quem? Walter Matthau. Ai, aquele que fabricava os ventiladores. Parou, né? Você é teu amigo, né? Que fez um dos maiores clássicos da história do cinema com a Barbra Streisand, que é a minha deusa, chamado Hello, Dolly. Hello, Dolly. É apaixonado por alguém. Eu sou apaixonado por ela. Eu conheci ela, inclusive, ela me cumprimentou lá em Los Angeles. Aquela coisa, né? Isso. Convidado pelo meu compadre Lúcio Gatica, eu apertei a mão daquela moça, né? Te mete, Grapete. Foi só 3 meses. Ele é o cara. Ela olhou pra mim, cumprimentou e olhou pra mim. Eu queria tirar uma foto. Não, vou tirar foto, aquela coisa. Walter Matthau, esse era muito engraçado. Ele fez um filme com Jack Lemmon e os dois eram dois velhos ranzinhos, um filme muito engraçado. Ele era muito engraçado, esse Walter Matthau. Jimmy Carter, o presidente Jimmy Carter, está de aniversário hoje, completando 94 anos de idade, olha aí. 94 anos de idade, foi uma personalidade, não conseguiu se reeleger para o segundo mandato, porque ele não tinha uma personalidade forte para ser presidente dos Estados Unidos. Até hoje continua trabalhando, representando os Estados Unidos em muitos locais do mundo onde se pretende levar a paz, pelo menos é isso que ele proclama. Outro aniversariante, o grande Lawrence Harvey, um dos atores ingleses mais famosos, que fez um filme chamado Servidão Humana. Ele fez um outro filme com a Elizabeth Taylor, mas fez Servidão Humana, que é um filme baseado numa história, um clássico da literatura inglesa da década de 30, 40, do Somerset Maugham, que foi William Somerset Maugham, que foi um grande autor. E esse foi o maior livro escrito por ele, filme. Tá? Eu li esse livro 2 vezes, que conta a história de um médico, né? Um médico que luta e que se apaixona por uma mulher, que era aqui nova, aqui no cinema, que mulher de vida fácil e tal, e no final ele ajuda ela quando ela vai morrer, naquela época como tísica, né? Richard Harris, o ator que fez Um Homem Chamado Cavalo, outro clássico. Esse filme é maravilhoso. Philippe Noiret, o poeta e o carteiro e o poeta, né? Conta a história do Pablo Neruda, outro grande ator francês. Neste filme, ele fala, o Philippe Noiret, ele fala italiano, porque esse é um filme italiano, com a música do Morricone, Ennio Morricone. Julie Andrews, maravilhosa, noviça rebelde, completando hoje, Dona Magda, 83 anos. Nossa, o tempo passa para todo mundo. Stella Stevens. A poupança Bambaneiras continua numa boa. Atriz, cantora e diretora de cinema norte-americano. O maestro, violinista e compositor francês, está errado, ele é holandês, aqui está errado, ele é holandês, chamado André Rieu. André Rieu. Que é maravilhoso. Ele é holandês. Este homem é um gênio. Ele fala inglês com a naturalidade, francês e fala alemão com sotaque alemão também, né? André Rieu. São esses aniversariantes. Muito bem, mas as dicas do que você pode fazer ou deve fazer. Parou, Guri? O senhor fala quantas línguas? Umas 18 que eu lembro. Guimarães Rosa. Tá bem, vamos lá. Cala a boca, Gustavo Vitorino. Quer dizer que falava 100 e tantas línguas, lembra? Era um 71, cara. Parecia, começou assim como tu. Eu não falo português. Começou assim como tu. Vamos lá, Alice. Então, já temos uma atração que já é em homenagem ao Dia das Crianças. E nessa terça-feira vai ser inaugurada a exposição Bichinhos Urbanos da artista visual Paula Stein. As obras são compostas por figuras de animais que possuem traços humanos, vestindo roupas coloridas. Os desenhos foram desenvolvidos em técnica mista, com grafite, nanquim e aquarela. E além dessa mostra, na abertura, que vai ser nessa terça, às 6h30 da tarde, vai ter também uma oficina de pintura de camisetas para as crianças. O intuito é fazê-las se soltarem a imaginação. A exposição pode ser visitada até o dia 15 de outubro no Café do Porto, que fica ali na Rua Padre Chagas, em Porto Alegre. E aí mais informações sobre a mostra e também sobre essa oficina podem ser obtidas lá no nosso site osul.com.br. Pois o nosso ministro da Saúde, Gilberto Occhi, nesta segunda-feira em Brasília, deu mais um passo com o acordo com a indústria de alimentos processados para a redução do nível de açúcar em vários produtos. Segundo ele, neste primeiro momento, a proposta vai incluir iogurtes, achocolatados, sucos em caixinha, refrigerantes, bolos e biscoitos. Cada um terá um nível de redução, enfim. Ele disse ainda que esse acordo com a indústria é uma das ações preventivas contra problemas de saúde que
poderão contribuir para uma melhoria na vida das pessoas. Esta notícia de açúcar. Esta notícia e muitas outras que nós tratamos aqui sobre o jogador do Inter que não foi liberado e tantas outras coisas estão no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico. Você tem acesso a esta informação e outras tantas do Brasil e do mundo durante as 24 horas com a atualização devida ao longo deste tempo. Você não paga absolutamente nada para ter essas notícias na sua plataforma. É só baixar o aplicativo osul.com.br, porque é de grátis. Mais informações amanhã aqui no nosso Atualidades Pampa, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.